Se você é aposentado ou pensionista do INSS, este, sem sombra de dúvidas, é um dos vídeos mais importantes que você precisa assistir. Estamos falando aqui de um problema que finalmente está tendo aí uma solução. Aposentados que sofrem aí com dívidas, com empréstimos consignados, além de todo esse problema, ainda sofrem com descontos de cartões ligados aí a empréstimos, o famoso RCC, RMC. E existe também um tipo pequeno de desconto que parece invisível ali no seu contrato, mas que pode durar anos e anos, e o pior é que parece que ele nunca acaba, então o aposentado fica pagando, sem fim, não vê a dívida diminuir. Mas, de acordo com as últimas informações, muita coisa vai mudar e a gente pode aí finalmente ter uma suspensão, uma paralisação nos descontos por até 180 dias. Isso foi apresentado no Senado Federal. E não é mais agora apenas uma ideia legislativa. Não, já está sendo ali analisada a possibilidade de integrar, né, essa paralisação dentro da CPMI do INSS. O que está sendo descoberto lá dentro nessa investigação é algo alarmante, é assustador. Então eu vou te explicar tudo de forma simples, direta e principalmente como você pode identificar se está sendo prejudicado nesse exato momento. Porque, como eu falei para você, esses descontos aparecem invisíveis no seu extrato. E só tem uma maneira de você descobrir se está sofrendo com esse tipo de coisa. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te explicar como você solicita para o banco para que ele te envie todo o seu histórico, tudo que você já pagou e também tudo que você tem ainda que pagar. E a partir desse documento, você vai conseguir analisar e ver se você vai fazer parte dessa paralisação nos descontos e, quem sabe, até receber um ressarcimento. Antes da gente continuar, eu quero saber de você aqui nos comentários. Você tem um empréstimo consignado ativo? Você está pagando o cartão RMC ou o cartão RCC? Escreve aqui nos comentários qual é a sua situação, porque isso ajuda não só você, mas também outras pessoas que estão passando por esse mesmo problema. Agora, presta muita atenção. Esse desconto de RMC ou de RCC que aparece aí junto com os empréstimos consignados pode estar consumindo o seu dinheiro todos os meses, sem que você entenda o que realmente está acontecendo. E aqui está o perigo, pois muita gente olha o extrato e só vê lá o desconto, às vezes, do empréstimo consignado, pois esses descontos, às vezes, passam despercebidos e, em alguns casos, nem aparecem no extrato do INSS. E aí você pensa, isso deve ser só uma parcela normal do meu empréstimo, alguma taxa, mas não é. E é exatamente aqui que mora a armadilha, e foi exatamente isso que o pessoal lá da CPMI do INSS acabou descobrindo. O RMC, a reserva de margem consignável, utiliza 5% do seu benefício, mas não funciona como um empréstimo comum. Ele tem 5% de margem, mas ele não funciona como empréstimo. Na prática, o que o INSS desconta é o valor mínimo da fatura desse cartão RMC. E aqui está o detalhe mais importante. Pagar o mínimo nunca vai fazer você quitar a dívida. Na maioria dos casos, esse valor cobre apenas os juros e os encargos, enquanto a dívida continua lá, girando mês após mês. E agora, eu te faço uma pergunta muito importante. Há quanto tempo esse desconto aparece no seu benefício? 6 meses? 1 ano? 2 anos? Comenta aqui embaixo para a gente saber. Essa sensação do desconto infinito não é coincidência. É justamente o funcionamento desse tipo de cartão. Faz o aposentado entrar na dívida e nunca mais sair, fazendo você recorrer a novos e novos empréstimos toda vez que você libera um pouco de margem consignável. Funciona assim: o banco libera um limite de cartão vinculado ao seu benefício. Desse valor, uma parte pode ser sacada e vai cair na sua conta. E é aí que muita gente se engana. O dinheiro entra, a pessoa usa e acredita que é o empréstimo, é o dinheiro do empréstimo, já tem lá calculado quanto vai pagar. Mas na verdade você entrou em um cartão consignado e o resultado é que, como eu falei para você, o desconto mensal não tem uma parcela fixa, ele só desconta o mínimo da fatura. Ou seja,
todo mês, você apenas está pagando juros, taxas e encargos do mês anterior acumulado, dos juros acumulados. E o problema fica ainda mais sério por conta dos juros. Enquanto o consignado tradicional está ali com o teto próximo de 1,8% ao mês, o cartão, esse aqui, o RMC e o RCC, pode ultrapassar 3,5% de juros ao mês ou até mais. Ou seja, você vai pagar, mas a dívida não diminui. E aí vem a pergunta que todo mundo faz. Mas eu estou pagando, por que não acaba? E em muitos casos é porque a dívida continua no rotativo, gerando juros todo mês. É uma armadilha feita para botar o aposentado em uma dívida infinita. Isso foi pensado, isso foi arquitetado, foi apresentado e o governo caiu, o INSS cedeu e hoje os bancos literalmente estão aí drenando uma boa parte do salário dos aposentados e pensionistas. Se o banco não lucra muito dinheiro com o empréstimo consignado, ele lucra muito dinheiro com esses cartões, porque o banco libera um pouco de dinheiro apenas, mas depois, ao longo do tempo, ganha muito dinheiro de volta. Agora, vamos falar um pouquinho do RCC. Eu falei do RMC para você até agora, vou entrar nesse assunto do RCC. Muita gente acha que é diferente, mas a lógica aqui é praticamente a mesma. O RCC também usa 5% de margem e também está ligado a um cartão. E também permite o saque. A diferença é que ele foi criado com a promessa de mais transparência. Mas aqui entra um ponto importante. Do que adianta a transparência se muitas vezes o aposentado nem recebe a fatura desse cartão? Esse é um dos maiores problemas relatados hoje pelos aposentados. Agora presta atenção nisso aqui, porque isso é muito sério. O RMC e o RCC podem existir juntos no mesmo benefício. Ou seja, você está perdendo até 10% da sua margem só com os cartões, sem contar o empréstimo consignado normal. E isso aumenta muito o risco do endividamento contínuo. E o problemão, para fechar com chave de ouro aqui, é que a maioria esmagadora dos cartões que hoje estão no mercado, que os aposentados estão pagando, não foram solicitados pelos aposentados, foram embutidos nos contratos. E é justamente por esse motivo que esses contratos com esses cartões embutidos vão se caracterizar como empréstimos consignados irregulares. E a CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, está pedindo uma suspensão, uma paralisação geral nos descontos por até 180 dias de início, que são 6 meses, para que todos os contratos fossem ali averiguados, analisados, auditados um a um. Então, 6 meses sem desconto para que aconteça essa auditoria. Pois o senador alega o seguinte: bom, se os empréstimos são irregulares, por que os aposentados estão ainda pagando eles? Se hoje a gente sabe que a maioria dos empréstimos consignados tem algum indício de fraude, por que os aposentados ainda estão pagando? E todo mês, mês após mês, o INSS vai lá, desconta e manda para o banco o valor da parcela do empréstimo. O aposentado passando o maior sufoco, dificuldades financeiras, e o banco cada vez lucrando mais e mais. Então foi apresentada essa proposta. E outra coisa muito importante é a seguinte: você, amigo aposentado, pode entrar em contato com o seu banco e solicitar a DED, que é o demonstrativo de evolução da dívida. Ele é um documento financeiro detalhado de empréstimos, tá? Que vai constar ali tudo o que o aposentado, que o pensionista já pagou, o que falta pagar, o que foi contratado, e lá você vai poder ver exatamente com os seus olhos o quanto esses cartões já drenaram do seu dinheiro. E você pode se preparar para entrar com uma ação contra o banco ou aguardar para ver a decisão que o STJ vai tomar sobre esse assunto. Porque muitos aposentados já receberam todo o dinheiro de volta, ou seja, aqueles que entraram na justiça e provaram que não contrataram esses cartões, mas que estavam pagando esse cartão, receberam tudo que pagaram de volta em dobro, mais 5 a 8 mil reais de indenização por danos morais. Porque, querendo ou não, você ficar pagando 70, 80, 90 reais por mês, ao longo de 2, 3 anos, acaba tirando uma boa parte da sua renda. Em um ano, se você tem um desconto de 90 reais por mês, dá R$ 1.080. Em 3 anos,
R$3.240 que é tirado de você e entregue para o banco. São R$3.240 que você poderia ter utilizado para comprar remédios, alimentos no mercado, jantar fora com a sua família, enfim, tudo isso dinheiro tirado de você e entregue aos bancos. Então fique de olho, solicite ali na sua instituição financeira onde você tem um empréstimo, o demonstrativo de evolução da dívida, ou ainda, né, às vezes tem um outro nome que se chama descritivo de evolução da dívida, algo assim. Basicamente é a letra D, E e D, DED, D-E-D. Basta solicitar isso para o banco que você aí já pode, né, analisar tudo com os detalhes, quanto já pagou, quanto falta pagar, os juros, enfim, tudo consta lá. Essa é a minha dica para você. Vamos ficar de olho na CPMI para ver o que vai sair, se vai ter a suspensão por 6 meses, né, 180 dias, se essa vitória vai chegar ou não, mas falo para vocês que já foi um grande avanço mesmo em relação aí aos últimos anos e meses que a gente veio sofrendo, tá bom, pessoal? Compartilhem esse vídeo e nós nos vemos em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.